Que maravilha estarmos em mais um início de um trimestre. Primeira lição de livro de Josué, onde vai falar sobre a fé, sobre um Deus maravilhoso. Eu posso dizer, uau, como é bom estar contigo em mais um trimestre. Vai ser bom, vai ser maravilhoso. Você vai ver que vamos aprender muito sobre Jesus, muito sobre Josué, muito sobre liderança, como Deus é fiel e Ele não falha. E o mais importante de tudo é saber que esse mesmo Deus, que sempre esteve presente na história, é o Deus que quer escrever a minha e a sua história. Então, fique atento ao livro de Josué. E o mais importante que nós acabamos agora, ontem, né? O livro de Êxodo ainda está fresco aquelas histórias, o que Deus fez com esse povo na tirada do Egito, o que fez com o povo no deserto, e agora a gente vai ver Deus usando um outro líder, alguém que estava presente há 40 anos atrás, querendo que o povo avançasse, o povo não querendo, mas esse mesmo líder, Deus levanta para finalizar a obra que Deus precisava fazer com o povo de Israel. São histórias fantásticas que vão influenciar na minha e na sua fé. Então, venha conosco e vamos cada dia, cada semana, recapitularmos, estudarmos e adentrarmos cada vez mais dentro do livro de Josué. E eu tenho aqui o privilégio de trazer aqui os dois mosqueteiros. Como é que vocês estão? Tinha que ser 3, né? Mas eu tinha que tirar o Kevin de lá e ele não vem, né? Você tá bem engraçadinho. Ué, não é não? Então, os 2 professores. Aí, melhorou agora, né? Tá bom, melhorou. Como é que vocês estão? Tudo em ordem? Estamos bem, graças a Deus, né? Tirando as correrias, o trabalho, que eu sei que está todo mundo torto hoje. A palavra do momento é essa, correria, né? Parece que se ninguém fala correria, está com defeito. Mas realmente está uma correria mesmo. Tem um estudo aí ultimamente aí que estão tentando analisar esse... O que está acontecendo com o cérebro? Com o tempo. Quanto mais a gente tem dispositivos para facilitar a vida, mais complica. Tá desse jeito, mais a gente vai... Sabe o que nós tínhamos que fazer? Pegar todos esses dispositivos, jogar fora, para ver se volta no tempo de antigamente. Nó, que trabalho, né? É verdade. E você, como é que está, meu campeão? Tudo ótimo, estou muito feliz. Do trimestre passado para esse trimestre, está tudo bem? Tudo maravilhoso. Não, que bom, hein? Então tá bom, homem. Ué, com Jesus tudo é maravilhoso. Isso, então tá joia. E você que está aí, como é que está teu trimestre passado e esse trimestre? Está bom também? Então vem com a gente que nós vamos estudar bastante, né, Elton? Bastante. Né, Joel? E você, Kevin, está tudo em ordem? Um abração para ti. E não esqueça de mandar para o Kevin ali, não tem lição. Ou se quiser mandar um abraço para a gente, um pedido de oração, o Kevin está botando ali para você já o nosso WhatsApp. Entre em contato com o Kevin ali. É ele, pode ficar tranquilo, é ele que vê. E ele vai responder, vai te ajudar. Se for um pedido de oração, ele vai passar para nós vamos orar por você. E vai ser fantástico. Falando em orar por você, agora é aquele momento da oração. Joel, você pode orar para a gente? Então, coloca o teu pedido na mão de Deus aí, hein? Nós vamos colocar você na mão de Deus. Coloca-nos aí também para que nós tenhamos uma excelente lição. Oremos. Amado Deus, nosso bom Pai, nós damos graças a Ti, mais uma vez, por estarmos reunidos aqui, de acordo com a Tua vontade. O Senhor nos permitiu estarmos aqui, o Senhor nos conduziu para estarmos aqui. Amém. E nós somos gratos a Ti por isso. Amém. Somos gratos pelo Teu cuidado, pela Tua proteção, pelas provisões, por tudo aquilo que o Senhor nos concede, por tudo que o Senhor nos proporciona. E agora nós temos um pedido muito especial sobre o estudo dessa lição, que possamos extrair daqui realmente lições valorosas para nossas vidas. Amém. E que essas bênçãos também sejam estendidas a todos aqueles que estão ouvindo, assistindo, em qualquer momento de suas vidas, ou ao vivo, ou em algum outro momento, depois de gravado, mas que essas mensagens possam tocar corações e nos dar esperança também. Que o Teu Espírito Santo esteja entre nós, que Ele seja o professor neste momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, lições de fé no livro de Josué. E já na primeira lição, a gente já vê assim, receita para o sucesso. Eu queria ter sucesso. Nossa, eu queria ser famoso. Né? Me deram a receita errada. Fiquei de famoso, não fiquei famoso. Mas quantas pessoas sofrem, fazem coisas absurdas,
Coisas assim, inacreditáveis. Quantas pessoas dão sangue, vida para ter sucesso, para aparecer na televisão, para ser reconhecido. Sabe? Será que é desse sucesso que é o verdadeiro sucesso? Será que o ser reconhecido traz a alegria, a plenitude da satisfação pessoal? Hoje a gente vai estudar, né, uma lição que vai mostrar o segredo de sucesso para alguém que quer realmente ter sucesso na vida. Porque ter sucesso, às vezes, não é ter dinheiro, não é ter a melhor mulher, ou a mais linda mulher, ou o mais lindo homem, o mais caro carro, a mais cara casa. Isso não é sucesso. Isso são, vamos dizer assim, resultado de um trabalho. Sucesso é mais que isso. Sucesso é quando você é realizado com aquilo que você faz, sabendo que aquilo faz bem para você e faz bem para os outros, e você passa a ser um canal de Deus para todos. E é isso que o livro de Josué vem ensinando para mim e para você. E já começa em Josué, capítulo 1, verso 7. Você tem a Bíblia aí, Josué, capítulo 1, verso 7. Tem aqui para nós um recadinho de Deus, que vai ser o recadinho que vai nortear toda a nossa primeira lição e vai estar até a 13ª lição. Tão somente, olha só Deus falando com Josué: ser forte e muito corajoso, para teres cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido para onde quer que andares. Posso fazer uma brincadeirinha boba aqui? Pode. Na época da polarização que a gente está tendo aqui, Deus está falando para você: olha, não deixe de olhar para o céu por causa do campo político da direita, nem por causa do campo político da esquerda. Vai firme, segue o prumo, rumo à terra prometida. É isso? Será que eu posso tirar daqui também? Também é uma realidade, né? Porque Deus está falando de desvios, né? Isso. E hoje, assim, com essa polarização, nós estamos vendo desvios. Deus nos dá uma orientação, eu acho interessante, como que Deus, essa questão da lei, Deus frisou ela em muitos momentos. De forma coletiva, de forma individual, ele destacou, né, a necessidade da lei quando os reis sentassem no trono para governar, a cópia que eles deviam ter, a leitura diária daquela lei, para que eles aprendessem a governar com sabedoria, com justiça, com equidade. A condução do povo no deserto para Moisés foi entregue, ele recebeu todas as leis com a promessa de que eles seriam tidos como nação sábia, se eles observassem essas leis. Agora, nessa passagem de bastão para Josué, e assim, não só aqui, mas durante toda a Bíblia, a gente vê Deus colocando a importância da lei, e a lei ela guarda, a lei ela guia, a lei ela orienta. Então, assim, a receita do sucesso, né? Um dos ingredientes dessa receita está aí. Obediência, né? A lei de Deus. Mas, Elton, será que isso é válido ainda hoje? Oi, como? Nossa. E, infelizmente, as pessoas estão procurando sucesso em tudo, igual você falou, e no principal estão perdendo, né? O interessante é que a receita para o sucesso que fala aqui, esse versículo que você leu, fala tudo, né? Aqui está a receita, é essa aqui. Mas ela passa por onde? Pela cruz de Cristo, que é a forma sempre tem que lembrar disso, que né? você fala assim, nossa, o que é isso? Uma cruz vai ser a receita do sucesso? É a receita do sucesso. O que Jesus faz por nós hoje é a receita do sucesso, nosso intercessor lá no céu. Então, tudo é voltado para quê? Para Deus, para Cristo. Agora a gente vê a lição trazendo para nós oportunidades que no passado o povo perdeu. Será que eles iam ter sucesso agora? Que era isso aqui, ser corajoso, obediente, pegar a palavra e seguir a palavra de Deus, sem desviar nem para um lado nem para o outro. E hoje é a mesma coisa para nós. Aí, nós só venceremos se nós tivermos nossos olhares fixos em quem? Em Cristo Jesus. Agora, é o que Jesus falou: quem quer ser meu discípulo, nega a si mesmo, toma sua cruz e isso é o mais difícil que nós temos.
Mas pelo poder do Espírito Santo nós conseguimos. A gente está tão acostumado a querer passar a cruz da gente para os outros que a gente não quer pegar a nossa, não quer carregar, né? Hoje a gente vive, acho que mais do que nunca, o hedonismo ele está assim cada vez mais mais em evidência e mais de uma forma sendo vivido de forma mais prática também. O hedonismo é a busca pelo prazer, A qualquer intenso, preço, né? intenso e instantâneo. É uma vida que ela só faz sentido se a pessoa tiver esse prazer imediato, a qualquer custo. E hoje a gente vê que isso é uma realidade. As pessoas estão buscando esse sucesso, esse prazer. Elas entendem que a felicidade ela é vinculada ao prazer. O prazer, né? Somente a isso. Então, assim, nós vemos hoje, em questões de sucesso, uma busca desenfreada. Faz uma pesquisa para você ver quantas pessoas morreram fazendo selfie. Tá? Você vai ver os lugares e elas colocam a vida em risco para quê? Para ter sucesso. Depois se destacar, receber like, receber seguidores. E muitas pessoas estão perdendo a vida a troco disso. Sabe que você leu minha mente? Uma das coisas que eu ia falar aqui agora é que a diferença da selfie para a vida real. Na selfie, todo mundo está sorrindo, casais de mão dada, se beijando, e a vida real. É verdade. Então, quando a gente vai para o livro de Josué, a gente vai pegar a receita, não para selfie, mas para a vida real. Para a gente entender como Deus pode fazer de mim e de você pessoas melhores. Amém. Agora, antes de a gente entrar na lição de segunda-feira, me explique uma coisa. O que é liderança cristã? Vocês conseguem me ajudar a entender isso? O que é ser um líder cristão? Onde que ele busca as coisas? Como é que eu posso ter uma visão dessa? O Elton é líder há bem mais tempo que eu. Ele fugindo da raia jogando para você. Pois é. A gente vê assim, a liderança, por exemplo, de Moisés, né? Fala que um novo Moisés. E Moisés, ele teve que passar um bocado de, vamos dizer assim, dificuldade, né? Para chegar a um ponto de um grande líder, né? E de entender que o líder ele é o que mais o quê? Mais serve. Servir. Não é o servido, não, né? Não é o servido. É diferente. Olha como é que a receita do sucesso é diferente do mundo, né? Olha, para você ver, parte para uma premissa de que o sucesso daquele que segue a Cristo é o quê? Submeter à vontade de Jesus. Jesus veio aqui para servir, não ser servido. E Josué segue esse caminho, né? Josué, ele teve assim, desde o princípio, isso na mente, né? De servir, de ser um líder que seria capaz de ter o quê? O poder do Espírito Santo para fazer isso. Não era ele. Quer dizer, o que ele fazia não podia ser sem o poder do Espírito Santo. de Deus. Não poderia, nunca. E a gente vê assim, ele aprendeu muito com Moisés, né? Vendo os erros, os acertos, os medos, as dificuldades. E aquilo ali foi firmando ele na fé, né? Na fé em Cristo Jesus. Se nós não nos submetermos a Cristo em comunhão diária, em estudo, em oração, em clamar pelo poder do Espírito Santo, nós não vamos entender isso nunca. Olha o mundo como é que está. Se você ficar olhando muito para as coisas do mundo, você vai entrar no ritmo do mundo. E aqui a gente vê que a diferença do cristão é o quê? É dependência de Cristo, pelo poder do Espírito Santo. Cristo é o maior exemplo. Mas Cristo nessa época não tinha surgido, tinha sim, ele estava lá. Já estava o paninho que ia ficar vermelho um dia. Isso. Então, assim, desde o princípio, Deus faz o quê? Ele quer mudar a nossa condição de pecadores. Desde o princípio. Adão e Eva caíram, ele foi atrás para buscar e resgatar. E a nossa vida é assim. Josué é um homem que é um exemplo para nós, né? Sempre Deus falou que, tão somente seja forte, muito corajoso, mas isso viria de Josué? Não. Viria de quem? De Deus, né? Josué entendeu isso.
O que a gente vê muito líder acontecendo hoje é perdendo essa Noção, né? essa noção e olhando para ele, olhando ao redor, deixando de olhar para Cristo. E a coisa, quando é assim, aí daí vem o desvio que você leu em Josué 1:7. A pessoa vai para um extremo ou vai para o outro. E começa a deixar de olhar para Cristo e olhar para si. Então, o grande líder sempre olha para Jesus, né? Então, eu posso dizer de forma resumida que a liderança cristã, olha só, hein, vê se eu aprendi, senão eu sou muito burro, porque você explicou muito legal. Que a liderança cristã são homens e mulheres que se submetem 100% à palavra de Deus. Exato. Cheios do Espírito Santo. Então, posso ser líder em casa, no trabalho, na igreja, com os na vizinhos, vizinhança. todo lugar. Ser tu uma bênção. Né? Entende? Legal, né? Agora, quando você olha esse livro de Josué, quem ali era o verdadeiro líder? Ó, hoje a história mostra isso, tá? Mas hoje também a gente vive assim um momento em que todo mundo está se fazendo um líder espiritual. O que mais tem hoje é líder espiritual. O que mais hoje tem é igreja que são levantadas a partir de um homem. Ah, você vai na igreja, você não fala na igreja você fala assim, na igreja de tal pessoa, de tal líder. A referência das igrejas hoje é uma pessoa. Eu acho que está tudo errado. Sim, né? complicado. Está tudo errado. Tá. Agora, a receita de um líder, a gente vê qual que é na Bíblia, para mim, o momento mais emblemático sobre o que é liderança, a liderança cristã, é no momento que Jesus lavou o pé dos discípulos. Ali é a maior lição de liderança que a gente pode ter. Agora, qual liderança se assemelha a essa de verdade mesmo? Sem filtro, sem fingimento. Então, aí está a questão do verdadeiro líder. O líder ele se submete. Por isso que Paulo falou assim que a vida dele estava escondida em Cristo, certo? Ele não falou sobre isso? Sim. Que a vida dele estava escondida em Cristo. Quando a vida dele estava escondida em Cristo, quem estava em evidência? Cristo, né? E quem era o líder? Cristo. Pronto. Esse é o verdadeiro líder aqui no livro de Josué. Interessante, né? E uma coisa interessante aqui, ó. O Josué começa o livro como sendo o ajudante de Moisés. Ele, quando escreve, não, eu sou aquele que carregava a pasta. Isso. Aí, quando vai lá para o capítulo 24, ele não é mais o que carrega a pasta. Eu sou o servo do Senhor. Olha que diferença. Não que ele não era antes. Ou seja, com a mesma paciência, com o mesmo amor, longanimidade que Moisés soube trabalhar com o povo para ser considerado o grande profeta, Josué também trilha o mesmo caminho, né? Que lição para a gente, né? E tem alguns paralelos interessantes, né? Moisés atravessa o Mar Vermelho, Josué atravessa o Jordão. Não, já vai que a lição já que a lição. Né? Agora me fala uma coisa. Vocês não acham interessante o mesmo milagre da saída ser o mesmo milagre da entrada na Terra Prometida? Mas assim a gente tem que se colocar no lugar de Josué também. Depois da travessia, os pontos mais importantes nessa jornada é a saída miraculosa, mas eu fico por entender qual foi maior, se foi a saída ou se foi a entrada. As duas são demais, grandes, entendeu? né? São grandes demais. Porque a entrada era um desafio muito grande. A lição trouxe para nós que nem o Egito ousou tentar tomar aquelas terras lá. E o Egito era a potência da época. Então, você já viu aquela frase assim, o mundo mudou bem na minha vez? Ah, sim. Querendo dizer que tudo parecia que era mais fácil, bem né? Quando mais chegou a fácil. minha vez de comprar, de financiar, de investir, de alguma coisa, a pessoa fala, nossa, aí surge um novo imposto, o mundo mudou bem na minha vez. Eu acredito que passou isso na cabeça de Josué. Bem na hora de entrar, que era o ápice, Moisés morre. E era a vez dele agora. Então, assim, se a gente se colocar no lugar de Josué, não era fácil, não. E parece que Deus dá o mesmo milagre de abrir águas para atravessar, para dizer o seguinte, o mesmo poder que eu tive para tirar vocês de uma grande nação,
e eu vou ter para colocar vocês também dentro de uma grande nação. Agora, eu vejo uma grande vantagem em relação a Josué sobre Moisés. O povo já não era mais o mesmo. Não. Aquele povo reclamão que ela fala, Já tinha aquele ficado povo pra trás. tinha ficado. Houve uma mudança até as gerações que viram tudo o que aconteceu, certo? Porque a geração rebelde ela não entrou. Então já havia ali uma mudança de pensamento também no povo. Quando vocês veem assim, atravesse, tome, divida e sirva. Quando Deus pede isso, Deus não disse que Ele que ia dar a terra? Aham. Por que agora que o povo tem que atravessar, tem que tomar, tem que dividir, tem que servir? O povo tinha que fazer alguma coisa também? Tem que fazer. Pelo jeito aqui tem. Ah, não era só ir lá folgadão, não. Tem alguns que querem hoje em dia. É interessante que é atravessar, né? Tomar, Não é ir lá pegar só para ele, não recebeu de presente. dividir e servir. Olha para você ver, dividir e servir. Quer dizer, e às vezes a gente tem umas ideias assim de como é que geralmente hoje eles dominam, tomam as coisas para ficar para si, né? É meu, os espólios de guerra. E aqui fala, não, servir. Servir o quê? Servir a Deus e as pessoas, né? Mostrar o amor de Deus. Esse era o propósito que o povo tinha que ter, mostrar o Deus verdadeiro, né? E nós vamos ver em outros estudos que alguns cananeus aceitaram, né? E hoje acontece tudo, nós também somos chamados para isso, né? Para fazer tudo isso aqui, atravessar, tomar, dividir e servir, como o Joel disse, não era fácil. Não era fácil. Precisava de ter o quê? Fé, né? E o que a gente vê hoje em dia, o que a gente mais precisa no mundo que nós vivemos? Muita fé. É muita fé. Não é pouca, não. Porque as coisas... a gente fala assim, Josué foi muito difícil lá, igual o João disse, e realmente foi, mas para nós hoje que seguimos a Cristo, para nós obedecermos isso aqui, atravessar, tomar, dividir, servir, isso é para nós também hoje. Não é fácil, não. Eu acho interessante aí, porque todas essas ações elas estão relacionadas ao lado do lado humano, certo? Uhum. Eu acho que a liderança cristã, a vida cristã, ela exige muito de quem aceita Cristo. Ela exige, nós somos chamados a ter atitudes. Se nós não tivermos atitudes, não adianta não. Não adianta a gente ficar pensando que Deus vai fazer tudo por nós. Assim, a Bíblia está recheada de situações mostrando que... E tem uma frase de Ellen White que diz assim, que o que o humano pode fazer, o divino não é solicitado a realizar. Certo? Então, a gente vê que o líder ele é submisso, o líder ele reflete a pessoa de Cristo, mas o líder precisa ter atitude também. Atravessar, né? Receber uma ordem para atravessar, que não era fácil. O tomar, né? Assim, tomar o quê? Tomar o que eles iam tomar? Tomar posse das promessas de Deus. Tomar posse, não a terra, né? Primeiramente era tomar posse das promessas de Deus. Eu acho isso muito importante na nossa vida, sabia? A gente precisa aprender a reivindicar promessas nas nossas vidas. Ellen White também fala sobre isso, que falando lá sobre a promessa que Deus deu de nos dar o Espírito Santo, né, e como a igreja às vezes ela está pobre de bênçãos, porque não é porque Deus não esteja disposto a dar, mas as pessoas não estão sabendo buscando e nem pedindo, da forma, né? nem saber pedir, nem buscar da forma correta. Nós assim servimos esse Deus aqui, é o Deus que nós servimos, o Deus que tirou do Egito, o Deus que libertou, o Deus que conduziu, o Deus que introduziu na terra, que fez inúmeros milagres, mas às vezes a gente fica um pouco acanhado, né? Né? Posso ler aqui duas frases de professor Prescott, escrito num sermão dele de 1893. De quem que é? Prescott, W. Prescott. Eu tenho todos os sermões dele. Eu tenho lá também. Ou seja,
A fé de Jesus é aquela que crê que a palavra de Deus cumprirá e que diz, é a fé que simplesmente permite que a palavra de Deus seja verdadeira. Ou seja, Josué, aonde você pisar pé é seu. Então eu vou lá porque vai ser meu. E ele continua dizendo aqui, ó, temos fé na palavra de Deus quando cremos que ela é viva, que tem poder para transformar nosso caráter e operar em nós o que nela está escrito. Quer dizer, não é só dizer, eu creio em Deus, tá, mas o que ele fala cumpre em você? Ou se só diz que tem a fé, primeira coisa você se abala? Mas o que eu acho interessante sobre a fé, eu estava refletindo sobre isso lá em casa, a fé ela só se torna algo real quando existe a opção da dúvida. Porque senão ela não é fé. Não, Então, assim, quando eles estiveram em situações de dúvida, a fé se manifestou. A fé ela se sobrepõe, ela ultrapassa a dúvida. Então, e isso é bom a gente saber sobre isso, porque a gente é colocado a todos os momentos nós somos colocados em dúvida. Quando nós somos questionados, se eu estou fazendo a coisa certa, se esse Deus que eu sirvo é o Deus que eu quero servir. Nós somos colocados no campo religioso, nós somos defrontados constantemente com a dúvida. E o que a fé faz? Quando você tem a opção da dúvida, é que a fé traz a certeza. Ela se manifesta. Interessante o seguinte, aqui diz assim, ó, a estrutura do livro transmite sua mensagem principal. As iniciativas eram de quem? De Deus. Sempre, as iniciativas de Deus não se realizam de forma imediata e automática e exigem a resposta fiel de seu povo. Ou seja, não é porque Deus prometeu que vai acontecer amanhã. Lembra a volta de Jesus? Que lá a Bíblia fala, muitos vão dizer, mas nós estamos esperando desde os nossos pais, nossos avós. Mas Deus falou, eu vou vir, é porque eu vou vir. Né? Interessante isso. Agora eu quero começar a parte da terça-feira com uma pergunta da lição que eu achei fantástica. Começa assim. Naquele momento, a terra prometida era apenas uma promessa. Mas Deus a chamava de herança. O que significa ser herdeiro das promessas de Deus? Yes! Eu gosto do pau quando pega fogo. Vai lá. Bom, a gente tira pela palavra herdeiro, né? Às vezes, assim, você tem algum herdeiro, Jefferson? Eu? Não quero ter nenhum, tem? mas tenho. Mas não vai herdar só dívida. Então, o herdeiro, ele já tem algo garantido, né? Quem que é seu herdeiro, né? Naturalmente, ainda não faz parte, ainda não é uma realidade, mas ela um dia chega. É algo natural. É algo natural. Quando nós nos tornamos cristãos, nós passamos a ser irmãos em Cristo Jesus e co-herdeiros da promessa de Deus. Isso. Né? É algo que está para se concretizar, mas já está garantido. Então, ou seja, garantia. Eu posso ser herdeiro de uma terra que eu ainda não tenho? Pode. Pode, no caso de Deus e o povo? De Deus. Então Deus podia chamar eles de herdeiro mesmo? Claro. E nós também. Por que Deus podia chamar? Porque Ele está presente conosco. Então Deus tinha certeza que não era o povo que ia conquistar a terra. Não. Era Ele mesmo. E nós temos a certeza porque sabemos que é Ele. Amém. Não somos nós, é por Ele. Tanto é que essa promessa, ela vai passando. Certa promessa é dada a Abraão. Bem lembrado, eu notei que tinha esquecido, vai lá, isso. Abraão, Isaac, Jacó, certo? E aqui se concretiza. 470 anos depois. Mas sabe o que é interessante? Porque parece que Abraão, então, ele não usufruiu do que Deus tinha prometido para ele, olhando dessa forma. Sim. Mas quando você vai lá para Hebreus, mostra que a terra que eles aguardavam não era essa terra, os heróis da fé. Eles tinham uma pátria superior, a qual ainda eles vão herdar. Então, essa herança, né, o passo de fé que Abraão dá, acreditando em tudo que Deus prometeu a ele, torna ele possuidor dessa herança, mesmo não tendo entrando na herança ainda alcançado. Mas ela está garantida. Então, eu posso dizer que eu sou herdeiro porque a fidelidade de Deus na aliança é certa. Ela é tão grande, Jefferson, porque, por exemplo, se você é um herdeiro
certo? Aqui no nosso mundo, e você morre, você perdeu essa herança. Isso. Certo? Você não vai usufruir dela. Abraão, mesmo tendo morrido, ele vai usufruir dessa herança. Como é que a gente vê que as coisas de Deus são Vamos dizer, já verdadeiras, né? está usufruindo Deus da não aliança. ia falar que você seria o herdeiro se depois você morresse, não, né? Então, eu posso dizer que ele já está. Tempo futuro, Sim. presente. Por que presente? Porque ele já faz parte dessa aliança. Dorme, mas um dia vai ser ressuscitado pelo Senhor, né? Amém. Então, nós somos herdeiros da promessa. A garantia de que elas se tornarão realidade está na presença de Deus. É isso, Elton? E é assinado pelo sangue de Cristo. Jesus. Vamos dizer assim, o papel assinado está com o sangue de Jesus, né? Essa é a nossa certeza. Então, por isso que Apocalipse 14:2 fala: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos e têm o quê? O amor, a fé de Jesus. Ou seja, Jesus é tudo. Então, assim, essas promessas para nós somos peregrinos. Lá em Hebreus, como já falou ontem, fala que eles eram peregrinos e olhavam o quê? É o futuro lá, né? Superior. E nós temos que ter essa visão. E só temos essa visão se nós temos comunhão e obedecemos e fazemos a vontade dele. E aí nós não ficamos ansiosos. Olha o que está acontecendo no mundo. Vai ter isso, vai ter aquilo. Nós olhamos para quem? Para Cristo. E sabemos o final de tudo. Porque ele revela para nós. Moisés, Josué, eles tinham essa certeza, porque eles tinham a certeza de que junto deles estava quem? Estava Deus, né? Deus. Então, eu vou dizer para você, e olha que bem para mim. Eu aprendi lá no Rincão do Rio Grande do Sul com um pastor que dizia o seguinte, assim, ó, quando ele orava, ele já dizia: obrigado, Deus, porque tu já entendestes a minha oração. Então, aqui está dizendo que nós somos herdeiros porque Deus é fiel na promessa dele. Então, quando você tiver um pedido para Deus, peça já crendo que você vai receber. A resposta de Deus é certa. Se não for para aquele momento, vai ser para daqui a pouco. Se for bom para você, vai vir. Se for ruim para você, não vai vir. A resposta de Deus é certa. Confie, confie, confie. Agora, por que Deus começa já assim para Josué? Seja forte. E 2 vezes repete para ele: seja forte. Entra na academia. Era isso? E tinha que ser forte. Por que, Joel, que tinha que ser tão forte? De ser 2 vezes. Seja forte, seja forte. O desafio era muito grande. E mais uma vez aí são lições para nós, né? Quando a gente olha para a lição, a gente sempre está buscando tirar lições para a nossa vida. Seja forte, se fosse como nós costumamos entender, o ser forte, né? A força física, então Deus ele não precisaria de Deus. Bastaria ele escolher os homens mais fortes, treinar ali antes de tentar entrar na terra, né? E seria dessa forma. Mas não é assim. Eu achei interessante aqui, né, o paralelo aí com Efésios 6, 10 a 18. E posso fazer Pode, na hora. Um comentário? Porque você pode tudo. Amanhã nós vamos estar começando uma série aqui na igreja. O nome da série é Guerras, Batalhas e Heróis. E eu vou falar para você, ó, de primeira mão aqui, ó. Vocês estão ouvindo do autor do instrumento de Deus para trazer para a gente essa série. Fala, Joel, continua. São 7 temas. Assistem. E a gente se não puder vir, assistem. Vai aprender muito sobre essa força necessária para vencer as batalhas, né? Então, assim, o ser forte era necessário, mas que tipo de força, né, Elton? Acho que é o mais importante. Não é da academia, Iola. Não é a força que o Kevin está buscando na academia, viu, Kevin? Pode sair da academia. Que tipo de força era essa? E Rapaz, eu tinha um amigo que ele era tão, tão ligado nesse negócio de músculo, força, e ele mandava aplicar umas injeções nele. E aquilo me dava até uma aflição para o músculo crescer. E todo dia chegava. E ele falava assim: eu não leio nem a bula, porque se eu ler, eu não tomo. Assim, sabe? E que tipo de força que Deus quer para nós é a força que Ele dá, né? Agora, o Elton, você está muito folgado nessa lição. Responde para nós aqui: mesmo sem participar de combates militares, como podemos aplicar as palavras de encorajamento dadas a Josué em nossas lutas espirituais diárias? Aí que tá o segredo do sucesso. Yes. Yeah.
que não é pela força nem pelo poder, mas é pelo meu espírito. Ou seja, qual que é a maior batalha que nós temos na vida? Submeter o eu à vontade de Deus. Obediência requer o quê? Sacrifício, negar a si mesmo, que Jesus fez. Isso é a maior luta, isso aí não é coisa para fraco, não, é para pessoa forte. Essa que é a verdadeira força, que é negar a minha vontade e ser fiel e obediente a Deus. E só pelo Sempre, poder do Espírito Santo. E o maior exemplo nosso foi quem? Foi Jesus. Olha a vida de Jesus como foi. Mas ele sempre teve a força de quem? Do Pai. Amém por isso, né? Negou a si mesmo e se entregou. Olha os discípulos, que vida fácil eles tiveram. Ninguém teve vida fácil, mas olha Paulo no final. Eu tenho certeza que da coroa que está o quê? Reservada. Ia ser decapitado. Um homem igual Paulo, que era para ser um dos maiores fariseus da época, um líder tremendo, negou isso tudo. Agora, para sair dessa situação na nossa vida, a gente precisa muito de Deus, pedir para Deus tirar e dar o verdadeiro entendimento que a nossa vida tem que ser guiada pelo poder do Espírito Santo. Porque negar nós mesmos é a tarefa mais difícil. Né? Ainda mais nós que somos orgulhosos, arrogantes, né? Você vê quem consegue isso pelo poder do Espírito Santo é o homem e a mulher mais forte que tem. Amém. Bem lembrada. É uma batalha difícil porque é uma batalha invisível em muitos momentos. É uma batalha espiritual. E muito do que é espiritual nós não vemos. Então, o preparo para essa batalha... Porque, assim, nenhuma batalha é fácil, tá? E, principalmente, nesse contexto aqui de guerras corporais, né? Ali as guerras eram travadas de formas bárbaras mesmo. Mas você está vendo o seu inimigo. Se você fosse bem treinado, você saberia como manejar uma espada, se defender, atacar. É algo que é visível. Agora, a batalha espiritual, nós temos inimigos espirituais. Nós temos inimigos que vão nos confundir, vão nos seduzir, vão nos derrubar de uma forma tão sutil que a gente não vai nem perceber. E as armas espirituais também, que estão à disposição, elas precisam de um empenho da nossa parte muito grande em buscar essas armas, em estarmos preparados para essa batalha. Então, eu creio que a batalha espiritual é mais difícil. Bem mais difícil. Olha aqui, terminando, vendo junto com o que vocês falaram, olha o que está escrito que eu achei legal aqui no parágrafo a seguir da pergunta 6, diz assim: assim como a presença do Senhor foi suficiente para afastar todos os medos de Josué, também deve ser suficiente para banir nossas dúvidas e ansiedade no dia de hoje. Por isso que Deus pede a força. Quando Deus fala assim, ser forte, Deus está querendo dizer assim para mim, deixa eu lutar por você. Né? Quando Deus encontra Josué, encontra o anjo do Senhor, que é Jesus Cristo. Vai lá que eu estou na frente. Pode ir que eu estou na frente. Josué entendeu isso, né? Que a batalha não era dele, né? Quando o anjo, isso aí que você falou é fantástico, isso eu acho uma coisa assim, o anjo aparece, é do nossos ou é dos outros? Aí ele entendeu, se inclinou diante do anjo e falou, essa batalha, ele está me chamando porque ele vai à frente. E é isso que a gente tem que ter na nossa vida. Nossa vida é uma luta diária. O grande conflito é uma luta diária. Quem que tem que ir à frente, nós, que está todo o tempo ao nosso lado, é Cristo. Ele vai à frente. Então, assim, a batalha pertencia... Ele entendeu que não pertencia nem a ele, nem a Israel. Israel, isso é. A Deus. Agora, isso é submissão. E isso entender isso é muito... igual o Joel falou, essa luta espiritual, nós devemos entender... Não é você fazer, é deixar Deus fazer por você. E às vezes a gente olhamos para a dificuldade, olhamos para isso, olhamos para aquilo e deixamos de olhar para Deus, né? A vida não é fácil, não. Mas com Deus a vitória é garantida. Lá, né? A gente vê que às vezes a gente não consegue muito falar de Josué sem lembrar de Caleb, né? Essa caminhada aí é o surgimento do povo hebreu como nação, certo? Agora, você já ouviu o que é dito a respeito de Caleb? Caleb,
filho de Jefoné, o quenezeu, se eu não me engano. De que nação que era essa? Sei lá eu. Então, a posse dessa fé, a posse da terra que foi dada a Caleb, ela era uma promessa que chegou até ele, foi estendida até ele, e ele toma posse disso através da fé, porque ele não pertencia a essa linhagem, porque ainda não existia, ali era o início do povo hebreu. Então, eles foram, entre aspas, enxertados no povo hebreu e tomaram posse da terra. E quando a gente vê a divisão da terra, Caleb, ele toma posse de uma promessa que foi feita a ele, que ele se apegou de forma tão verdadeira a ela, que quando eles foram enviados como espias, os outros 10 que eram do povo, que era o povo da promessa, o que aconteceu com eles? Não voltaram, não herdaram, eles não herdaram. E ele que vinha de uma outra, né, nação, que eu não estudei ainda a respeito disso, mas essa informação me chamou a atenção. Então a gente vê que esse ser forte não tem nada a ver com a força física mesmo, é a força em Deus. Amém. Então eu posso fazer a seguinte pergunta agora, já para a gente arrematar na quinta-feira. Na visão cristã, o que é ser próspero e bem-sucedido? Aí a prosperidade ela muda de figura, né? Eu me esqueci a palavra shalom, qual que é o significado dela, mas é mais ou menos assim, ó, nada fora do lugar, nada quebrado, nada faltando, paz completa, né? Shalom. Sim, é paz, isso. Então, é tudo completo. E a prosperidade, ela não, a gente vê pessoas, que a gente tem a mania, e isso é cultural, de associar prosperidade à riqueza material, certo? Ser rico. E a gente vê tantas pessoas prósperas que elas sofrem, que elas tiram a própria vida, que elas estão em depressão, que elas não conseguem viver bem, elas não conseguem se relacionar bem. A vida delas é assim, um desastre. Mas elas são prósperas materialmente. Então, prosperidade, primeiramente, estudando a lição aqui, prosperidade bíblica não está relacionada com riqueza. Ela não exclui a riqueza, tá? Não exclui. Muitas vezes é um mas próspero. Ela não se baseia só nesse ponto. São mais, né? E aí a gente vai colocar aqui vários aspectos de prosperidade cristã. Toda vez que Deus fala de um líder religioso dele, fala que ele era próspero. E quando vai falar do jovem rico, só chama de rico. Então, sabe que agora, aqui pensando, próspero para Deus, até tem um termo aqui que diz de Sakal, né? Bem-sucedido, agir sabiamente, ser prudente, prosperidade. Então, seja, quando é com Deus, é próspero. Quando é sem Deus, é só rico. Na parábola também, um homem rico acordou, vou construir aquele monte de coisa. Quer dizer, Deus ele separa a prosperidade, porque a prosperidade é com Ele. Sem Ele é só riqueza, né? Uma família uma família estruturada por Deus, onde você chega no seu lar, você tem paz, isso é sinônimo de prosperidade. Isso é bom demais. Né? Ainda mais quando o dia que a meia não bate na gente. Você ter um emprego onde você se sente bem, né, se relaciona bem com as pessoas, isso é prosperidade, não está relacionado à riqueza. Né? E assim a gente vai analisando. Eu vejo assim que os dons espirituais eles são sinônimos de prosperidade. Aquilo que Deus deu para você e você aquilo administra, é riqueza, né? Você administra na causa dele, aquilo é prosperidade. Então, assim, a gente tem, né, muitos exemplos de prosperidade, sem falar em riqueza. A riqueza, quando ela é direcionada para a causa de Deus, também ela salva pessoas, ela também é prosperidade. Né? Então, bem lembrado isso. Senão o pessoal vai querer ficar pensando ser pobre para ser próspero. Não, fazer voto de pobreza. Né? Isso, se alguém quiser fazer voto de pobreza, passar a riqueza... Não, eu estou aqui na frente. Que nem Jó era um homem próspero. Abraão, um homem próspero, né? Salomão foi próspero, além da riqueza. Depois ficou só rico, mas graças a Deus se converteu. Você quer mais ter alguma coisinha para comentar, Elton? A gente vê todos os grandes homens de Deus, independentes de terem muito ou não. A gente vê Daniel, por exemplo, em Babilônia. Ela fala que Deus deu espírito excelente para ele, né?
mistério, de decifrar mistérios, aquela coisa de sabedoria, de profecia. Então, assim, todos eles, José, né? A gente vê todas as pessoas que tinham o poder do Espírito Santo, eles tinham uma sabedoria diferente do mundo, né? Que é para a eternidade, não é para ficar aqui preso nesse mundo. E a melhor coisa que nós temos, que Deus revela para nós, é na palavra dele. É lá que temos que buscar, né? Nela. O que vai... Todo mundo, o que vai ser do futuro? O que vai acontecer? A Bíblia revela tudo. E uma das coisas que a gente vê, as profecias, né? Quanta coisa boa e certa que Deus nos dá, mas tudo requer o quê? Submissão à vontade dele. E a pessoa mais sábia é aquela que se submete à vontade de Deus. O segredo do sucesso em tudo, no trabalho, igual vocês falaram aqui, em casa, no trabalho, na igreja, onde você estiver, é de ter a Deus no coração. Só um último comentário aqui, estava pensando aqui. Você falou de Jó. Qual foi o maior momento de prosperidade de Jó? Quando a Bíblia cita tudo que ele tinha, ou quando ele estava lá, né, no pior momento da vida dele, ele fala assim, eu sei que o meu Redentor vive e que, por fim, se levantará sobre a terra. Qual foi o maior momento de prosperidade dele? Isso ainda mais quando ele fala assim, hei de vê-lo com meus próprios olhos, né? Isso foi a prosperidade. Eu nu saí, não vou voltar. Isso é prosperidade. Isso é ser É difícil da gente entender, né? Esse é o detalhe, né? Reconhecer isso. Quem reconhece? Só quem tem muita comunhão com Deus. Porque senão não consegue. Ele se desvia para um lado ou para o outro. Sim. Manter o equilíbrio disso é só com muita comunhão com Deus. Jó, mesmo ele não entendendo, Jó é o maior exemplo disso, né? Isso aí que você falou. Como é que pode uma pessoa naquela situação falar isso? Só por Deus, né? Olhando para Deus, né? Só por Deus. Bom, olha que lição fantástica. Vai ser assim um trimestre inteiro, tá bom? Mas tem uma notinha aqui na parte de sexta-feira, no Fé e Obras, página 12, que diz assim: não há um ponto que necessite ser enfatizado com mais diligência, repetido com mais frequência ou estabelecido com mais firmeza na mente de todos dos que a impossibilidade do ser humano caído merecer alguma coisa pelas próprias melhores obras. Ou seja, você tem que colocar na tua cabeça ou na minha que nós não temos possibilidade de conseguir nada de Deus por nossas obras. Entendeu, Kevin? Nós não conseguimos. E ela continua. A salvação é unicamente pela fé em Cristo Jesus. Só. Não adianta você querer ir daqui para Aparecida, ir daqui para... Não adianta. De joelho, de pé. Isso não resolve nada. A salvação é quando você vai para Deus e segue o conselho de Deus. Eu fechei aqui, mas eu quero ler aqui que vale a pena a gente ler para encerrar. Segue esse mesmo conselho que Deus deu para Josué. Nós sigamos, por favor, vamos seguir para termos o sucesso, para sermos bem-sucedidos. Tão somente seja forte e muito corajoso para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Esse é o sonho de Deus para você, esse é o sonho de Deus para mim. Que nós sejamos bem-sucedidos, que nós sejamos felizes no casamento. Imagina escolher a pessoa certa. Você que está pensando em casar, ore para isso. Deixa Deus resolver você, deixa Deus te ajudar. Mas quando Deus te ajudar, mostrar a pessoa, tenha coragem de ir lá pedir em namoro, tá bom? Né? Senão eu não estava casado até hoje, não. Possuir. Tem que ir lá possuir isso, atravessar. Atravessar. Possuir. Agora esqueci aqui, eu vou falar, aproveitar que você usou aqui. Atravesse, tome, divida o coração, mas não com ninguém, e sirva a pessoa. Olha que coisa chique. É isso que Deus quer. É em Cristo Jesus que nós somos salvos. E é levando Cristo Jesus aos outros que nós levaremos a salvação. Vamos orar, querido Papai do céu. Obrigado pela história de Josué, que pode ser a nossa história. Josué substituiu um grande líder para levar o povo para a terra prometida. E nós estamos aqui hoje no século 21, substituindo Josué, Moisés, Abraão, Paulo, heróis da fé,
para levarmos outras pessoas para Canaã celestial. Ó Deus, por favor, nos dê o poder do Espírito Santo, que possamos vencer a luta contra o eu, Amém. que não ficamos correndo atrás do sucesso que o mundo oferece, mas sim do sucesso que Jesus já deixou para cada um daqueles que o ama. Amém. É o que nós pedimos por Jesus Cristo. Amém. Amém, Senhor. Obrigado, Joel. Obrigado, Elton. Obrigado, Kevin. Um beijão para você. Um beijão para vocês aí também. E não se esqueça, na semana que vem nós vamos estudar a lição 2, no mesmo horário, mesmo canal. Compartilhe, divida com seus amigos aquilo que você repartiu com a gente de conhecimento. Eu sei que enquanto a gente está falando, você também já está dividindo na sua cabeça seu conhecimento, ampliando a lição com você. Mas eu queria que, acima de tudo que a gente conversou aqui, você nunca esquecesse uma coisa: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Que você possa fazer da palavra de Deus o teu guia diário de todos os seus momentos. Fica com Deus e até a semana que vem.